everything is human behavior. Human behavior is extremely patterned. How do people operate? How do they interact? And how does that manifest or appear in this abstract set of communications you're looking at? I couldn't understand why a lot of people couldn't see what I could see. Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o documentário A Good American, filme de 2015, dirigido por Friedrich Moser e centrado no depoimento de William Binney, ex-diretor da NSA e criador do programa de vigilância Team Thread, bem como outras pessoas envolvidas com esse projeto. Segundo alguns envolvidos, o programa Team Thread poderia ter evitado os atentados de 11 de setembro, mas o projeto foi cancelado semanas antes do ataque. William Binney se aposentou em outubro de 2001, após 30 anos na agência, e se tornou um crítico da NSA e de seus programas de vigilância. Para discutir essa obra comigo, Zeno Estoico, estão aqui Pepe o Peripatético. Boa noite. Salazar o Luso. Bom dia, aqui são 7 da manhã, horário local. E Jusilei Encanador. Oi, meu povo e minha pova, essa ligação está sendo gravada. Sim, como todas. Muito bom. Gostaria de fazer a introdução, Pepe? Não posso falar. Então, eu recomendei, né? Esse documentário, ele é interessante, na meu ver, por dois motivos, né? Um é que ele tem um aspecto um tanto quanto didático, que é interessante para entender as características primordiais de funcionamento da National Security Agency. E dois é porque ele lança foco num aspecto interessante que é o desperdício de dinheiro e ineficiência quase que é quintessencial, arquitetural de programas governamentais. E três é porque tem a questão interessante dessa proposta do William Binney de sustentar que o programa teria detectado o 11 de setembro antes que acontecesse. A meu ver, esse terceiro aspecto é o menos convincente do documentário, mas os dois primeiros aspectos, especialmente a ênfase que ele dá na coleta de metadados versus dados, né, que eles chamam na era pré-computadores digitais de aspectos externos, externalidades da comunicação, isso é muito interessante, né? Só por conta disso foi muito interessante. O Binney, mais tarde, junto com o Drake, como é que chama os outros? O Weber, né? O Weber e o Drake, que apareceram na série, dois colegas dele, na verdade, foram considerados oficialmente o que nós chamamos em inglês de whistleblowers, né? Eles foram até o inspetor-geral e fizeram uma denúncia sobre o desperdício na NSA. Inclusive, eles entraram em vários problemas legais, né? O Binney acabou sendo efetivamente preso pela FBI, os três, né? O Drake, se eu não me engano, foi inclusive a julgamento por conta disso. Então, esse é outro aspecto interessante, e é interessante perceber que esses três, mais tarde, em entrevistas a posteriori, eles todos se mostraram aliados e supporters, né? Suportadores do Snowden. Explicar algumas coisas aqui, só antes de mais nada. A NSA, National Security Agency, nos Estados Unidos, é responsável por programas pelo sistema de escuta, né? Todos o que inteligência chama de seguinte, né? Signal Intelligence. Eu acho que a gente pode falar das diferentes inteligências, não dos tipos de inteligência, não, Zenon? Acho que dá para gente Sim, eu vou chegar lá. Uhum. E é a mesma agência que está envolvida nos escândalos dos programas PRISM, que vieram depois desse. O cerne da questão do documentário é a oposição que ele faz entre o programa Team Thread, que é um software que o Binney e os colaboradores dele desenvolveram, um time pequeno, que eles alegam que ia ser um software, ia ser mais barato e menos invasivo do que o programa que foi proposto posteriormente, chamado de Trailblazer, que custou alguns bilhões de dólares e nunca produziu resultado nenhum. Foi considerado um fracasso, né? O Trailblazer foi desmantelado, ele não chegou a ser implementado, foi considerado um fracasso e desmantelado. Sim, pode explicar a diferença de seguinte e o mint. Eu acho que só para começar, para ter uma espécie de... Porque nessa comunidade de inteligência, né, a inteligência nada mais é do que a coleta de informação, né? Há uma divisão clássica dos tipos de inteligência, né? O que eles chamam de inteligência humana, que é HUMINT, né? Todos eles têm siglas, é Human Intelligence, que é basicamente a informação que você consegue de fontes, de espiões, de infiltrados, de traidores dentro de organizações. Aí, a NSA em particular, ela se foca em algo que é chamado de inteligência de sinais, Signals Intelligence, que é o seguinte, que é a coleta de comunicações, basicamente, comunicações eletrônicas e analógicas, tá, gente? Porque durante a NSA foi fundada em 1952, até particularmente
1985, 86, a maioria das comunicações daquela coletada, na verdade, era analógica, não era nem digital. Escuta, né? Escuta, interceptação de linha telefônica, de máquina de fax, coisa desse tipo. Gravações de linha telefônica, né? Aquela espionagem clássica, né? Que você Espionagem raiz. Fazendo grampos, aqueles grampos clássicos, né? Isso. Aí a próxima é o que eles chamam de Imagery Intelligence, né, inteligência de imagens, que basicamente, hoje em dia, o que você faz é com satélites. Historicamente, você fazia com aviões de reconhecimento, equipados com câmeras que fotografavam, né, a partir do momento que satélites começaram a ter câmeras com resolução bastante para tirar essas fotos, o uso de aviões de reconhecimento foi decrescendo, né? Você pode também usar balões, na verdade, isso começou na Guerra Civil Americana. Toda a história da Imagery Intelligence começou na Guerra Civil Americana com o uso de balões. Soldados com lunetas, né, observando o movimento das tropas inimigas. O próximo tipo, tem mais 2 tipos. O outro tipo é o que eles chamam de Measurement and Signatures Intelligence, MASINT. O que é interessante do MASINT, a ideia básica desse MASINT de medidas e assinaturas é tipicamente a coleta de dados, pode ser de comunicação, de sinais eletromagnéticos emitidos, de imagens, mas especialmente para armas inimigas. Tipicamente você vai observar o lançamento de um míssil inimigo, um teste de um novo avião, um novo protótipo inimigo. Essa é a ideia básica do MASINT. Finalmente, é o último tipo que eles chamam de Open Source Intelligence, né, que é informações que você, na verdade, coleta, nesse caso, de jornais, revistas publicadas, de jornais acadêmicos e até da própria internet. O grande ponto, nesse caso, não é a dificuldade de obter a inteligência e informação por si só. É pegar aquele volume enorme de informação com muito ruído, muita coisa ali que não é informação real, é o ruído, arrumar aquilo numa estrutura que seja compreensível e correlacionar aquilo. Então, esse é o grande ponto. E aí, nos Estados Unidos, o que eles chamam da comunidade de inteligência, que tem, se não me engano, 16 agências, né? Ele tem agências... 16 ou 17. Não lembro bem. Isso. E basicamente, cada uma das agências, elas têm uma especialidade coleta de um desse tipo de inteligência, né? Por exemplo, HUMINT, a Human Intelligence, inteligência que você pega de pessoas, né? De traidores, de infiltrados, fica com a CIA. A Measurement Signals Intelligence, que é de armas, fica com a Defense Intelligence Agency, a DIA, né? Signals Intelligence, que são as comunicações eletrônicas e digitais, analógicas e digitais, o SIGINT fica com a NSA, né? A Imagery fica com a, como é que chama lá? National Geospatial Intelligence Agency, NGIA. E finalmente o Open Source é com o Diretório de Inteligência Nacional, OSC, na verdade, que chama, né? OSC, isso, Office, agora me fugiu o nome. Eu não vou lembrar do nome, mas depois Office, não lembro, Office de Security, eu não lembro, é um desses termos. Tudo bem. Tem que procurar. Vale, 2 parênteses aqui, imagina a bagunça aqui, não é? Até a Guarda Costeira americana tem seu departamento de inteligência, né? Você imagina a confusão que os órgãos todos colaborarem, né? Isso. Por isso que frequentemente falham. Tem um livro muito bom, que na verdade é um livro antigo, pra você ver como isso era um problema. Agora que você falou do problema, The Wedge, se não me engano, como é que chama o livro? É The Wedge, isso. The Secret War Between FBI and CIA, do Mark Ribling. O livro é de 94, a primeira edição, mas ele foi atualizando as edições e chegou até o 11 de setembro. Na verdade, um dos pontos é como essas diferentes agências, que têm diferentes funções e diferentes fontes de inteligência, como é que elas coletam informações e tem uma dificuldade tremenda de compartilhar com as outras, né? Então, essa bagunça do qual o Zeno está falando é perfeitamente comum. Em qualquer lugar, você tem 16 agências com missões que muitas vezes sobrepõem umas às outras e todo mundo brigando pelo mesmo orçamento. E até a dificuldade porque muitas informações são extremamente sigilosas, né? Então, o compartilhamento também não é natural, né? Não é natural, não é algo natural. Dado histórico de infiltração que alguns desses órgãos... Esse é um ponto importante, Zé. Assim, por exemplo, isso foi bem retratado naquele filme, Breach, sobre o Robert Hansen, né, que ele chegou a ser chefe de uma divisão de contra-inteligência antissoviética no FBI e, ao mesmo tempo, espionar para a KGB, né? Parabéns. Quer dizer, no caso desse, o que acontece? Teve vários agentes da CIA, você vê só, ele trabalhava no FBI, vários agentes da CIA acabaram sendo queimados, e quando digo queimados, literalmente mortos, ao redor do mundo, devido aos vazamentos de informações sigilosas que vinham do FBI. Então você vê como as agências são relutantes em negociar, trabalhar, em dividir informação por conta desses vazamentos, né? Além do todo o problema que tem da disputa por recurso e tudo mais, tem o problema da segurança, né? Mesmo que você esteja totalmente bem intencionado, fica com medo de compartilhar informação. Exato. Pode ser espião chinês ou russo. Muito fácil de cair essa inteligência nas mãos erradas, né? Então...
E só para deixar claro para o pessoal, né, eu dei um exemplo de uma alta infiltração, de uma alta autoridade dentro da FBI, mas para deixar claro, a CIA nesse particular é pró de fazer cagada, tá, gente? Aliás, é uma coisa que a gente pode até discutir aqui depois, eu não entendo a fascinação vamos dizer, da direita brasileira, da direita, sei lá, você quer chamar de bolsonarista, que seja, com a CIA. Assim, a CIA é maligna e incompetente. Brasileiros em geral, né? A esquerda brasileira também é louca para dizer, fulano é agente da CIA, não sei quem é agente da CIA. Fala, que diferença que faria, né? Se ele fosse absolutamente competente. Eu acho que um caso famoso, recente, né, o Zeno, foi quando começou, acho que foi desde 2010, teve mais ou menos 18 espiões. Nesse caso, falando de inteligência humana, tá, gente? Então é gente infiltrada, são traidores. Dentro do governo chinês foram mortos agentes da CIA dentro do governo chinês, né, que trabalhavam para a CIA ou foram cooptados pela CIA, foram mortos pelo governo chinês em 2010, 2018. E, na verdade, recentemente se descobriu, durante anos, se imaginava que isso era o resultado de algum tipo de traidor dentro da CIA. Mais tarde se descobriu que o sistema de criptografia que a CIA estava usando para se comunicar com esses agentes, na verdade, ele tinha um backdoor que o governo chinês, na verdade, o equivalente chinês da CIA, chama MSS, né, Ministry of State Security, ele tinha acesso às informações encriptadas que a CIA passava para esses agentes. Então a CIA é especialista em fazer esse tipo de cagada. E aparentemente foi uma configuração equivocada num dos equipamentos de criptografia que eles usavam. Foi um negócio assim bem banal, sabe? Assim, um erro de tecnologia de informação. Bem banal. Então essa cagada acontece bastante. Assim. A CIA é pró de fazer essas cagadas, né? O caso lá do Aldrich Ames, né? Que também era um agente soviético, era um agente da CIA especializado em inteligência soviética, que começou a trabalhar para os soviéticos, né? Esse é outro caso famoso. Ele vendeu muito, entregou muitos agentes. Chegou um ponto do qual todo agente soviético que tentava defect para o Ocidente, né? Tentava sair da CIA e ir para o Ocidente, esse cara avisava antes e o cara era morto. Então chegou num ponto no qual a CIA não conseguia recrutar ninguém, porque mesmo que você quisesse, mesmo que você fosse um militar soviético, quisesse trabalhar para a CIA, você tinha medo. Esse cara não tem condição, ele tem um vazamento enorme. No momento que eu for falar com alguém da CIA, eu tô morto no dia seguinte, né? Eu e minha família. Na história da Guerra Fria tem uma contraposição muito grande, né, entre como os Estados Unidos usavam, os sucessos que os Estados Unidos conseguiram, normalmente era na área de signal intelligence, né, tinha projetos como U-2, Blackbird, satélites da série Keyhole. A diferença é que eles custaram dezenas e dezenas de bilhões de dólares, né? Enquanto que a União Soviética conseguiu muito sucesso com o Mint. Lá tem um caso célebre aqui da Walker Spy Ring, que operou nos Estados Unidos, eram militares lá, uma família, pai e filho, se eu não me engano, que operou entre 68 e 85, e que a União Soviética gastou aproximadamente $300 mil de suborno. Basicamente, o cara queria dinheiro. E os segredos que eles vazaram, assim, inestimáveis. Você falou da família Walker, né? Outro caso interessante é o Jonathan Pollard, né? Que vendeu segredos, que roubou segredos, especialmente de criptografia, posição de submarinos nucleares, posição de porta-aviões nucleares americanos, e na verdade vendeu, né? Entregou para Israel, e Israel durante o tempo repassou as informações da União Soviética em troca de inteligência contra os egípcios e outros países árabes. Então, isso é uma bagunça. Essa é outra coisa interessante, que a CIA, em particular, ela considera hoje, né, que a ameaça número 1 de inteligência são os Estados Unidos, são soviéticos, né, soviéticos, são russos, né, o número 2 é Israel. Os dois países que mais espionam. E China? A China fica em terceiro lugar por um motivo simples, é muito mais difícil entrar por uma questão de etnia, né? O problema é esse. Eu acho que a China está muito mais avançada do que a Rússia hoje em termos de... Não, mas a China, em termos de infiltração, a China está muito avançada. A gente pode até chegar a discutir esse assunto, porque isso é uma situação fascinante, né? A mudança, tem aquele livro, eu estava até lendo, comecei a ler, eu não cheguei nem a terminar de ler, mas é do Ismael Jones. O livro chama, tem um nome engraçado até, The Human Factor Inside the CIA's Dysfunctional Intelligence Culture, né? É o fator humano dentro da cultura de inteligência disfuncional da CIA, né? E um dos pontos que ele faz é interessante como a CIA, no modelo moderno, no qual todo mundo tem celular, você tem câmera, você tem reconhecimento facial, você tem biometria, você tem DNA, tá ficando muito difícil você ter agentes undercover, né? Agentes que assumem identidades diferentes, né? Isso é um problema enorme, né? Praticamente impossível. Você
tem uma foto tagueada no Facebook de alguém numa reunião de negócios em Belgrado, no mês seguinte você não pode estar no Líbano sendo um comerciante de tapetes. Não dá. Então, é muito rápido, né? Então, uma das coisas que eles estão fazendo, que a CIA começou a fazer, que é fascinante, ela começou a recrutar funcionários de grandes empresas para trabalhar diretamente para a CIA. E o modelo dela hoje em dia, assim, ela se aproxima de alguém do Google, contrata o cara nem vai ser treinado naquela famosa farm da CIA. Ele não pode nem ir pra farm, porque basta o cara viajar com o celular, que é bastante para você saber que ele teve naquela região, né? Não tem nem como. Eles são treinados em locais específicos, eles trabalham um tempo para a CIA dentro da empresa, ele tem o trabalho normal diário e ainda trabalham para a CIA, e depois de um tempo eles são relocados para uma posição nova dentro da empresa e eles param de ser agentes da CIA. Aí nesse processo, claro, é muito mais fácil a infiltração chinesa, porque nesse caso há uma enorme presença chinesa e asiática em geral em empresas do Silicon Valley. O que eu falei inicialmente, o ponto da CIA, naquele relatório inicial da CIA, é muito mais difícil para os chineses se infiltrar na comunidade de inteligência clássica, tradicional. Esse que é o grande... Eu conheço gente que literalmente, eu conheço uma pessoa que estava sendo recrutada pela NSA, o recrutamento dele não foi à frente porque ele casou com uma mulher chinesa, que era uma cidadã da China. Ele casou com uma cidadã chinesa e foi bastante para removê-lo da lista de potenciais candidatos. Bom, vamos voltar aqui pro filme em si. Primeira metade do filme ele conta a história do William Binney, né? Conta a história pessoal dele, que ele foi criptógrafo, começou fazendo análise de tráfego pro exército americano durante o Vietnã. Basicamente é o que a gente chama hoje de metadados, né? Analisar não o conteúdo da mensagem, mas tentar determinar padrões entre as pessoas que estão se comunicando, né? Quem está falando com quem, com que frequência, e intuir informações a partir disso. E ele foi recrutado para a NSA nos anos 70, em 1970 exatamente, né? Passou a trabalhar no estudo na época da Guerra Fria, né? Obviamente o objetivo principal era entender a União Soviética. Ele chama no meio do filme atenção para o fato de que ele alega que foi ele quem descobriu que a invasão do Afeganistão pela União Soviética aconteceu naquela semana do final do ano lá, entre o Natal e o Ano Novo, porque era quando o Ocidente estaria todo num shutdown assim, festivo e ninguém perceberia uma movimentação soviética dessas. Isso aí, evidentemente, você não tem como verificar oficialmente se tem algum crédito desse, não dá para provar o alegado naquele caso lá, mas ele fala que foi o grande momento que fez ele ter sucesso lá dentro, embora o filme mesmo se concentre naquele intervalo de tempo entre o atentado do World Trade Center de 93 até o 11 de setembro e depois fale um pouquinho de 2007, o que aconteceu depois com eles. Ele chega a citar que a maior contribuição dele, naquela época se analisavam existiam vários indicadores para esse tipo de análise de tráfego que ele fazia. Ele conseguiu reduzir a 5 indicadores, que ele falou, esses 5 indicadores são os que realmente importam, o resto era tudo ruído. E ele não menciona essa foi a maior 5, né? E ele fala que esses 5 indicadores deve ter sido a maior contribuição dele para essa disciplina de análise de tráfego ali naquele momento. É importante lembrar, né, gente, que ele começa a carreira dele, né? Ele começa a falar com ele começou o serviço dele em 65, né? Trabalhando na agência de segurança do Exército, né? Um dos pontos que ele fala, olha, a gente estava num momento da Guerra Fria no qual a gente não tinha visibilidade dentro da União Soviética por motivos que nós discutimos aqui, né? A CIA só fazia a cagada, não conseguia recrutar inteligência humana, não conseguia recrutar o MINT, então ninguém tinha visibilidade do que aconteceu na União Soviética. 2, as comunicações soviéticas eram todas encriptadas, todas codificadas, não tinha como quebrar aquele código por uma série de razões, eu não tinha nem acesso a computadores de larga escala para poder fazer operação matemática de criptografia, né? Então aí que vem a sacada dele, falou, só para saber, de novo, gente, o que é metadados, né, para quem está nos ouvindo. Eu não preciso saber o que o general das forças de foguetes estratégicos da Sibéria falou com o general de Moscou. Eu preciso saber por quanto tempo eles falaram, qual a frequência que eles falam, quais os dias da semana que eles falam. Tendo essas informações, quando ele termina, quando ele desliga essa ligação, quando ele para de falar com esse cara aqui, para quem ele liga imediatamente. Só por essas informações que são os metadados, eu sou capaz de montar. Aí vem o que o Salazar falou, os indicadores que me permitem começar a chegar a conclusões, né? E ele alega no documentário, eu não estou nem assim, exatamente duvidando disso, tá? Até porque eu sei que ele virou uma lenda da comunidade inteligente. Que ele usando esse método, né, o Salazar, ele basicamente detectou com bastante descendência a invasão soviética da Tchecoslováquia, a ofensiva do Tet
do Vietnã do Norte, do Vietcong contra os Estados Unidos, né, em 68, a invasão soviética do Afeganistão em 79, os três, na verdade, né, e o grande ponto, né, essa que é a grande sacada dele, foi exatamente essa. Eu não preciso da criptografia, eu não preciso decodificar, eu não tenho acesso à inteligência humana, né, mas eu vou criar aqui uma série de indicadores, né, eu vou esquecer os indicadores que as pessoas dizem que são, vou criar aqui uma série de indicadores muito mais simples que vamos deixar chegar a essa conclusão. Essa que foi a grande sacada dele, né. Na série, você lembra que uma das pessoas... É um filme, não uma série? Da filme, o documentário, você percebe, né? A mulher lá que trabalhou com ele, ele era o Mr. External, né, que era o nome que se dava para o metadado antes do mundo digital. Do mundo digital, exatamente. Do mundo digital, né? Ele era o Mr. Externals, né? Essa era a grande sacada dele. Mas eu acho que o importante é assim, por isso que eu falo para você que o primeiro aspecto desse filme, que é educacional, do documentário, é legal, porque quando você situa esse contexto, você entende claramente qual que era a motivação dele para fazer o que ele estava fazendo, entendeu? Esse para mim que é o aspecto legal. Eu tinha que chegar com uma solução para um problema do qual eu não tinha solução porque eu não tinha dado, né? E outra coisa que eu acho a sacada boa, né, é que mais tarde, né, e aí a gente pode entrar no espírito do Team Thread, não sei se vocês lembram, um dos caras que trabalhou com ele, não o Drake, acho que era o Weber, aquele outro cara, falou, olha, a NSA começou a ter uma ideia que era o seguinte, a gente grava tudo que a gente puder, tudo, e depois a gente dá um jeito de nossos analistas analisarem. E aí vem um ponto que até o próprio Taleb fez uma vez, né? Dado demais é tóxico, né? Se você tem dado demais, você fica afundado em dado e você não consegue determinar o que é importante ou não. Você não consegue separar num excesso de dado a informação, né, simplesmente do ruído. Ruído. Então, quer dizer, você tem muita... Você começa a ter pouca entropia de dados, né? Então, eu acho que isso também foi uma sacada muito boa dele, né? Tanto que o Team Thread, né, o programa de coleta lá que ele criou, que na verdade era basicamente metadados, você lembra que um dos pontos que ele fazia tem um monte de processamento do dado que a gente faz durante a coleta. A gente não coleta tudo de uma vez só e analisa depois. Tem vários aspectos, tem várias correlações que a gente já tenta extrair durante a coleta. É muito mais rápido, né, fazer isso durante a coleta. É muito mais rápido checar as interações numa matriz de 4 pessoas por 4 pessoas do que coletar tudo e fazer uma matriz de 10 bilhões por 10 bilhões, né? É muito mais difícil coletar informações. Essa é outra sacada interessante dele também, eu acho. O que ele diz, esse software, o Team Thread, não chegou, o projeto foi descontinuado, né, no começo de 2001, mas o que ele dizia é que ele ia checar se a pessoa estava falando com um estrangeiro, se a pessoa tinha mandar algum tipo de processo, algum FISA warrant, né? Como é que já vai falar da FISA warrant. Então, eu não sei bem como é que a gente vai traduzir, mas eu não sei. Bom, mandato de busca. A gente vai chegar no FISA, a gente precisa falar um pouquinho do FISA. Eu acho que falar do FISA vai ser importante. Mas fazer todos esses filtros antes, né? De salvar a informação. Uhum. Mas a mentalidade que venceu venceu posterior, que deve ser a que vingou até hoje, vou gravar tudo de todo mundo, aí um dia eu vou descobrir o que faz. Isso. É isso que levou ao escândalo do Snowden anos depois, né? Isso. Gravando as ligações de todos os cidadãos americanos, todos os e-mails, tudo dado que eles conseguem pôr a mão. Todas as interações digitais, né, de qualquer pessoa, o tempo todo eu tô gravando, é isso, acabou. Eu acho que um terceiro aspecto que suporta tudo isso é que ele e a equipe dele foram os primeiros a identificar essa mudança do analógico para o digital. O número de dados ia aumentar exponencialmente nessa mudança e então ele precisava criar algum sistema que pudesse ser mais inteligente, justamente porque era impossível, né? O digital, o mundo analógico era um mundo muito mais simples, digamos, né? Do ponto de vista de inteligência do que o mundo digital. Então essa contribuição dele de desenhar um sistema baseado em grafos, onde todos os relacionamentos fossem mapeados e ele pudesse ali já determinar quais eram esses relacionamentos que eram relevantes, digamos, ou objeto de estudo, digamos, mais aprofundado, ele pôde escalar esse sistema melhor. Então, isso para o mundo digital é essencial, porque a quantidade de dados sendo avassaladora, era necessário algo que pudesse ser viável tecnicamente, né? Então, esse também é um negócio que ele identificou, eu acho que suportou todo esse processo aí, mas que infelizmente perdeu, né? Essa ideia dele, ela perdeu pro Trailblazer, que era um negócio que era jogar
simplesmente jogar mais poder computacional, um projeto caríssimo que era inviável, digamos. Essas são duas coisas importantes, né, Salazar, para contextualizar, né? Um é que o Tom Drake, que é um dos caras que virou um whistleblower lá, que chegou a denunciar o Trailblazer como um programa criminoso e desperdiçador para o inspetor-geral, né, da NSA. Você lembra que ele chegou a falar que teve uma discussão séria dentro da NSA em 1984, 85, por aí, se eles deveriam começar a coletar dados da internet ou não. Você lembra que ele chegou a falar isso? Tinha algumas vozes da NSA e falaram, não, mas a internet é dado aberto, é open source intelligence, não tem nada aí pra gente, a gente não tem nada pra fazer com isso. Sim, não tem esforço nenhum em cima. Pelo amor de Deus, né? Quer dizer, e a segunda coisa, né, o Salazar, para contextualizar, gente, ó, o programa Trailblazer, ele rodou um teste, ele instalou um ponto de coleta do programa Trailblazer numa das estações daquele programa Echelon, que é um programa que existe desde os anos 70 para coletar informações. Ele instalou na Alemanha para coletar informações, para ter uma ideia, fazer uma espécie de teste. O resultado foi excelente. Foram tão bons que, na verdade, a diretoria técnica da NSA falou para ele, ok, quanto dinheiro você precisa para implementar esse programa completamente, né, no mundo todo? Ele falou 300 milhões. Você falou o contrário, você falou Thread e o Trailblazer. Você falou Trailblazer, mas eu think. É o Team Thread, perdão. Na verdade, agora, só para deixar bem claro, né? Quando o cara falou o Team Thread é excelente, a gente tem que colocar o Team Thread no mundo todo. O que vocês fariam com 1,2 bilhão? Aí ele pensou um pouco, voltou para os caras e falou, então, com 300 milhões a gente consegue fazer atualização dos equipamentos nas estações do mundo todo. E o cara falou, nossa, excelente. O que você faria com 1,4 bilhão? Quer dizer, um dos problemas é que o Team Thread era incrivelmente muito barato, né? Entendeu? Eles queriam fazer o orçamento da NSA, tem que aumentar, né? E aí, exatamente. Eu acho que eles eram excelentes. Aí tá algo que eu notei, que é o seguinte: eles eram excelentes técnicos, engenheiros, matemáticos, mas péssimos vendedores das ideias, porque eles não entendiam a política internamente, ou eles não queriam. Ingênuos, né? Ingênuos. Porque é o típico nerd, né? O típico nerd que não sabe conversar com o gerente comercial, né? E quem acabou ganhando foi o Trailblazer, que era uma empresa terceira, que era um tal de Sam, é um nome esquisito, estrangeiro. Não, é que eles eram de uma empresa chamada Psyche, né? Isso, que era um ex-NSA chamado Sam, um nome estrangeiro. Eu não lembro. E você vê como isso é familiar, né? Como isso parece corrupção brasileira, né? O cara que vende para o banco estatal, trabalha para uma empresa, ele é funcionário do banco, é a mesma coisa. Sim. Aí vamos vender aqui o produto que é baratinho, open source, não, vamos vender o produto proprietário lá que vai custar milhões de dólares. É a mesma mentalidade governamental. Sim, mas é um negócio engraçado, né? Porque, de novo, é aquela frescura, aquela tontice, aquele complexo de vira-lata típico da direita brasileira. Não, nos Estados Unidos não tem corrupção. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Quer dizer, as vendas do Departamento de Defesa, a venda de arma na comunidade de inteligência do Departamento de Defesa americano, pelo amor de Deus, os escândalos de corrupção são frequentes. Que coisa mais cretina, coisa mais ridícula. Lembra daquele tanque, o Bradley, né? Um tanque terrível, que matava soldados. O projeto do F-35, o caça é um desastre, uma desgraça, né? Tem que parar com essa tontice, né? Isso é absolutamente normal, isso acontece o tempo todo, né? Esse tipo de corrupção, né? E é importante lembrar, né? Só para fazer o fio com o que o Salazar e o Zeno falaram, outra coisa importante, viu, gente? Você veja que na hora de escrever o código do programa, não eram os matemáticos e criptologistas da NSA que escreviam, eles contratavam uma empresa para escrever. Pois é, dá super certo isso. Entendeu? Isso é outra coisa interessante, né? Você tem um terceiro que está escrevendo o programa, que é coisa típica de funcionário público, entendeu? Eu tenho meu cargo, agora contrato terceiro para fazer o trabalho. Agora eu tenho que trabalhar. Não, peraí, chama o cara lá. Peraí, eu tenho cargo, não tenho trabalho. Então isso fica bem claro ali, né? Porque a briga toda foi exatamente por isso, né? Essa empresa foi chamada, a empresa seria paga pelo tamanho do trabalho, o Team Trade dava muito menos trabalho do que o Trailblazer, né? O que você acha que aconteceu? Entendeu? Claro. Né? Isso é outra coisa interessante. É mais dinheiro, é mais funcionário, é mais computador, mais contratos de manutenção, mais gente para cuidar dos computadores. É um negócio. Agências governamentais sempre vão tentar aumentar de tamanho e garantir a própria sobrevivência. Né? Não vai ter nenhuma agência governamental que vai se autorreduzir assim, sem nenhum estímulo externo, nunca no mundo. Aquela Maureen, que era que conseguiu dinheiro, como é que era o nome dela, sobrenome dela? Maureen? Não lembro. Balg. É um nome esquisito também, assim, meio árabe.
É meio meio ela, quando teve 11 de setembro, até a frase lá, aquela emblemática, que ela chegou lá pro pessoal e falou, cara, isso aqui é uma dádiva. Uma dádiva para a NSA, porque ia chover dinheiro na NSA depois do 11 de setembro. Então, assim, o pessoal movido a claramente corrupção, né? Isso aí. Claro, o William Binney lá preocupadíssimo, né, com o fracasso, né, de inteligência que foi o 11 de setembro ter ocorrido, e o pessoal lá feliz pensando nos contratos que iam celebrar, né? Você vê que onde que estão as lealdades das pessoas, onde que está a consciência delas. E outra coisa interessante, né, gente, é que o Binney, a preocupação dele era, não, a gente vai começar a coletar informações e a gente pode entrar no problema da Pfizer, né? Tem um monte de proteções constitucionais que impedem a CIA, por exemplo, de operar dentro dos Estados Unidos, e impedem a NSA de espionar, de coletar informações de comunicação de cidadãos americanos, né? E a preocupação... Tem até um termo que eles usam para coleta de informação. Você tem informação, você tem a coleta, como é que eles chamam isso? Você tem a coleta dirigida, né? Quando você tem um alvo específico de quem você pode coletar informação, a coleta é intencional, né? Então você pode coletar informação de um terrorista da Al-Qaeda que está lá no interior do Afeganistão. Aí você tem a coleta inadvertida, né? Que quando você está coletando informações sobre esse cara, você coleta informações do cidadão americano, que seja, sei lá, a prima dele, que é cidadã americana, que mora nos Estados Unidos, para a qual ele ligou só para dar os parabéns, né? E tem a ligação incidental. Não, desculpa, eu até inverti, né? A incidental é esse último caso, né? Você simplesmente é alguém que, por acidente, você coletou a informação, né? O que eles chamam de inadvertida é quando você coletou a informação de alguém sem saber quem era e mais tarde você descobriu que era um cidadão americano. Então tem essas três: intencional, inadvertida e incidental, né? A preocupação do Binney era, não, a gente não pode coletar informações de maneira inadvertida ou incidental de cidadãos americanos. Então uma das coisas que ele fazia era encriptar, era codificar o nome das pessoas, né? Um dos termos que a gente usa em teoria da informação, em computação, é mascarar o nome das pessoas para que você não soubesse quem são as pessoas. Então você tem a relação assim, pessoa XYZWKX é conectada com a pessoa ABCDEFG. Mas você não sabia os nomes das pessoas, a menos que você tivesse um mandato judicial para poder desmascarar, né, esses nomes. E uma das coisas que aconteceu depois do 11 de setembro, o Binney falou, parte do Team Thread foi usado, não o Team Thread inteiro, mas parte do algoritmo, do programa que ele criou, estava sendo usado, e essa encriptação e mascaramento de nomes foi removido, né? Ele estava todo chocado com isso. Ele lembra que não, mas isso é contra a Constituição, isso é uma violação dos direitos. Que ingenuidade! Um agente sênior da NSA, que nem você, com essa ingenuidade. Ok, faça favor. Toda sorte de abusos foram cometidos aí, graças a isso, né? Já teve caso de agente da NSA, na lista da NSA lá, que começou a espionar a ex-namorada usando as ferramentas. Né? Uhum. A gente da NSA que descobre infidelidade matrimonial para ganhar guarda no divórcio, coisa desse tipo, entendeu? Toda sorte de abuso, né? Toda sorte não tem nada a ver com segurança. Então, só para falar de um aspecto, né, que o Zeno tinha tocado, para tentar resolver esse problema todo de necessidade de espionar cidadãos não americanos dentro dos Estados Unidos e se proteger, teoricamente, cidadãos americanos, é que existe que foi criada uma lei de 1978, né, a lei que é a Foreign Intelligence Surveillance Act, né, como seria o ato de vigilância de inteligência de estrangeiros, né, essa ideia. E a ideia básica, então, é qual? Isso é interessante que foi, na verdade, pedido pelo FBI e pela CIA, né? Você tem um painel de juízes, no qual você vai até esse juiz e fala, olha, eu tenho razões para acreditar que essa pessoa que está nos Estados Unidos, ela, na verdade, é um espião de uma potência estrangeira, e, na verdade, você pode ir mais longe e dizer, eu tenho razão para acreditar que esse cidadão americano que está nos Estados Unidos está espionando para uma potência estrangeira, para um país estrangeiro. E essa corte, na verdade, dá para você um mandato para que você possa fazer a checagem, a coleta de informações dessa pessoa dentro do território americano, ou sendo cidadão americano, até mesmo fora dos Estados Unidos, né? Obviamente, a grande questão disso Zé, não sei se você lembra do número, mas a gente chegou a discutir até esse número. Eu acho que até 2016, 2017 era um negócio assim, de cada 1.000 pedidos que eram feitos, 997 era aprovado, era um número assim, Mas essa ordem de grandeza, assim, você não era exato. mas esse número é absurdo. Basicamente era tudo aprovado. Então, o negócio interessante das FAIs da corte, só para fazer o contexto, né, as FAIs da corte foram essenciais na espionagem da campanha do Trump que o Obama fez, né, em 2016. Sim. Criaram um relatório completamente falso, né, que o Trump tinha contato com os russos, Trump e apoiadores de campanha, né, e trabalhadores da campanha dele tinham contato com os russos. O relatório foi pago pela Hillary Clinton
pela campanha da Hillary Clinton, ele foi usado pelo FBI para pedir uma autorização para espionar Trump e associados por conta disso, né? Você vê como a Pfizer era tão judiciosa que basicamente você conta uma mentira completamente deslavada, maluca, eles aprovam, né? Vão lá, então metem o carimbo e continuam. Agora, o interessante, viu, o Zeno? O interessante, uma entrevista muito boa daquele Ângelo Codevilla, que é aquele professor, se não me engano, é professor da George Mason University, não tenho certeza se é George Mason ou George Washington University, mas ele é famoso, né? Ele trabalhou durante muitos anos no Comitê de Inteligência do Senado americano e ele ajudou a fazer o esboço, né, da primeira versão do ato do FISA Act, da lei do FISA, né? E o negócio que ele falou nessa entrevista interessante, ele falou, olha, vocês estão achando que o FISA foi uma grande vitória da esquerda, porque ela, a partir daí, ia conseguir controlar a CIA e o FBI. Vocês são tontos, vocês estão enganados. O que aconteceu foi o seguinte, durante especialmente a Guerra do Vietnã, o FBI começou a investigar, a gravar, né, a fazer vigilância sobre cidadãos americanos, porque tinham laço com o Partido Comunista, entendeu? Eram pró-Vietcong contra os Estados Unidos. E aí aconteceu... Houve terrorismo interno naquela época também. Bastante terrorismo interno, tem aquele Date of Rage, né, que era basicamente sobre um número enorme de bombas que houve nos Estados Unidos durante esse período, e o que aconteceu é que pessoas individuais começaram a fazer processos muitas vezes cíveis, não nem criminais, contra agentes do FBI. Então, na verdade, houve uma pressão enorme de agentes do FBI e da CIA para criar um órgão como a FISA, como a corte da FISA, para eles poderem ter algum tipo de proteção legal, inclusive pessoal, inclusive, né, pecuniária, fiduciária, né, das próprias finanças pessoais, contra esse tipo de operação, esse tipo de vigilância. Então, na verdade, a FISA ela foi criada desde o princípio para ser uma espécie de, como é que a gente fala aí? Carta, estou livre da cadeia, né? Para a CIA e FBI. Get out of jail card. Então, esse é outro aspecto interessante das FISA. E teve uma entrevista recente do Bill Binney que ele deu, ele falou, vocês não têm ideia de como hoje o sistema de vigilância, que não é mais o Trailblazer, que não é mais o Team Thread, né? Hoje se chama PRISM, né? Isso nós sabemos através das revelações do Snowden, que o novo sistema se chama PRISM, né? E dentro do PRISM você tem vários subsistemas, um deles é aqueles que eles chamam de X-Key Score, né? Os sistemas todos têm esses nomes, tá, gente? Assim, vocês vão ver, o outro é o Stellar Wind, né? O Printaura, tem um monte de sistemas desse tipo, né? Pinwhale, né? E o interessante é que, como esses sistemas todos, hoje em dia, eles são usados de maneira muitas vezes ilegal no sentido que não tem autorização judicial, pelo FBI, pelo DEA, pela agência de drogas, lá pelo ATF, Álcool, Tabaco and Firearms, para obter informações para processos criminais, no qual eles sabem que eles não podem usar aquilo em julgamento, mas eles obtêm informação e depois eles esquentam aquelas provas de alguma outra maneira. Em inglês até tem um nome, não sei nem se existe um nome para isso em português, mas em inglês eles chamam de parallel construction, né? Quando você obtém, sei lá, por exemplo, você faz uma escuta de um telefone de um traficante sem autorização judicial, aí você usa a informação que você tem lá, você usa a informação que você tem lá para mais tarde esquentar aquelas provas. Essa é a ideia do paralelo. Você não falou que seu celular não estava próximo de você, maldito mentiroso? O celular não está próximo, o relógio, né, fio? Relógio. Inferno. Relógio, não celular, relógio. Ele está te espionando. Mas você não tem assim, não tem a menor dúvida, né? Alguém acha que o Siri... Tá falando mal da NSA ali com a escuta... Foi isso aí que aconteceu, gente. Aliás, eu quero deixar bem claro que eu gosto muito da NSA, da CIA... E você é a vontade de Israel. E do Mossad. Também. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Isso é espetacular. Tudo isso que o Pepe tá falando, é ele que tá falando, tá? Eu não concordo com nada disso, não. Só pra deixar claro, tá? Ele é um revolucionário, tá? É isso que ele é. Então não tem nada a ver com isso. Me mandaram esse link aqui, eu entrei. Eu entrei pro amigo meu, né? Eu entrei pro amigo meu. Ele não pode participar, ele me pediu pra vir aqui participar, entendeu? No lugar dele, mas eu não sei de nada não, tá? Entendeu? Eu tô chocado com o que eu tô ouvindo aqui, tá? Podem ter certeza. Muito bem. Aliás, voltando aí na história das tecnologias legais, você conhece uma que chama Stingray? Rede celular, né? Antena de celular. O cara basicamente sobe uma antena rádio base, totalmente legal, na área lá que mora o fulano que ele quer investigar. Todos os celulares daquela região vão se comunicar com a antena, porque eles sempre vão se comunicar com o mais próximo, e eles pegam todas as ligações lá daquele monte de gente da região que eles estão investigando. Esse é um negócio tão ilegal que se você mencionar isso num processo criminal, muitas vezes a agência de polícia ela dropa o caso. Eu queria saber se vocês estão usando Stingray, e aí o processo é extinto. É totalmente não oficial. Isso é um negócio muito interessante,
viu, Zeno? A quantidade de processos que, na verdade, são subitamente extintos, né? Quando a defesa pede o que a gente chama em inglês, que é discovery, né? Ela pede você tem que apresentar todos os métodos e provas, evidência material que você usou contra o meu cliente. Muitas vezes processos são extintos, né? Quando você chega e fala, não, tudo bem, então deixa pra lá, vai. Eu nem queria te condenar mesmo, tá bom, não tem problema não, nem queria mesmo. Foi mal, hein? Foi mal. Isso acontece bastante, viu, gente? É um negócio impressionante. E outro negócio interessante é que a NSA é bem ativa naquela área que a gente chama de porta dos fundos, backdoor. Foi mal. Backdoor. Mas, por exemplo, tem 2 casos famosos, né? Que é aquele daquela empresa suíça CryptoAG, que é uma empresa que fornecia sistema de criptografia, forneceu para literalmente dezenas de países, né? Forneceu para o Irã, forneceu para o Paquistão, forneceu para América Latina, Chile, até o Brasil chegou a comprar, né? E isso foi durante isso quase 40 anos, não lembro, décadas, né? Tá, então só para terminar, né? Eu tava falando daquela empresa suíça lá da CryptoAG, que na verdade fornecia equipamentos como uma empresa comercial e tinha um acesso direto permitido para a NSA, sem que ninguém soubesse, né? A NSA aparentemente se infiltrou naquela empresa holandesa Gemalto, que fabrica SIM cards, né? Diz a Gemalto que ela infiltrou a rede da Gemalto, mas não comprometeu as chaves criptográficas do SIM card. Assim, Claro que não. Claro que não. Tá, isso eu entendi. Peidei, Então, mas não fui eu, né? Basicamente quem fez isso foi incompetente, porque não fez o serviço completo, né? Vai dar justa causa. Tem mais de um caso, eu até me lembro dessa empresa, viu, Salado? A gente chegou a ver essa empresa, que a gente trabalhou uma época com produtos da Sun Microsystems, lembra de uma empresa chamada Tadpole Computer, que fazia laptops baseados em Sun? Então, aparentemente a NSA, ela comprava esses laptops e revendia com spyware para poder ter acesso remoto, essas máquinas, vendidas para terceiro. Que legal. Tem vários casos que eles descobriram vulnerabilidades em Windows e sistemas operacionais e não divulgam, né, para a comunidade para poder os exploit fazerem uso disso. Você falou, né, o Zeno, tem uma divisão da NSA que eles chamam de ANT, né, formiga em inglês, que só faz isso, né, e eles têm várias ferramentas, né, eu lembro até, foi coletar alguns nomes, por exemplo, a Sombernave é a ferramenta deles que permite que você tome o controle de Windows XP. Tem o Monkey Calendar, que pega a localização do telefone e via uma mensagem de texto. Tem um monte de coisas desse tipo. Headwater é uma outra que tem um spyware que pode ser mandado para roteadores, né? Eles têm todo um monte de ferramentas. Ele tem um toolkit, né, de ferramentas, né, um toolkit de programas para fazer esse tipo de infiltração, né? Por isso, o Salazar, lembra, a gente chegou a discutir isso, né, quando as pessoas falam, de novo, é uma questão, de novo, para mim, inexplicável da direita brasileira. Tudo aquilo que os Estados Unidos estão acusando a China de fazer hoje, a NSA já está fazendo há pelo menos 10 anos. Sim. Né? Em termos de espionagem, não, os roteadores da Huawei, eles têm software que manda mensagem de volta para a China. Falaram, meu filho, você acha que os sistemas da Cisco, você acha que o software de bilhetagem daquela Amdocs israelense, acha que não tem nada disso, tá? Ok, entendi. Sobre um aspecto, a gente estava falando do volume de dados, sobre um aspecto, a era digital foi uma bênção para essas agências de espionagem, né? Imagina só como é que era antigamente, nos anos 60, anos 70, você queria seguir os movimentos de alguém, você precisava mandar um agente, ficar andando atrás do cara, pegar o metrô, aí daquelas cenas clássicas lá de espionagem, né? Sim, você queria ver o que as pessoas estão entrando na casa do cara, você precisa montar uma campana lá dentro de uma van. Fica anotando, né? Você vai no caderninho, anota tal hora, tal cara entrou. Eu quero ver a correspondência deles para pegar a carta, abrir com vapor lá, para ler a mensagem e colar de novo, né? Umas coisas mas por isso que eu volto, românticas, né? Mas por isso que eu volto no ponto do livro lá do Ishmael Jones, lá, dentro da cultura disfuncional de inteligência da CIA. Na verdade, a era digital, ela foi uma bênção pro Sigint e foi um pesadelo pro Romint, né? Porque sim, não claro. pode ter mais agente com identidade falsa, porque o que você vai fazer, né? Então, não tem como, né? O cara é tagueado no... Vocês devem lembrar de vários casos. Eu lembro de um caso famoso, foi de 2006, na verdade. Teve uma turma inteira de formandos do MI6, né? O MI6 é o equivalente britânico da CIA, né? Se for olhar. Uma turma inteira do MI6 teve as fotos publicadas na internet. Assim, logo após a formatura. Foram anos de treinamento, pronto, os caras completamente queimados, imediatamente. Vai virar paper pusher no mar. Vai virar, exatamente. Vai ficar vai ser a analista de cantos de pássaros nas hébridas setentrionais. É o que sobrou. Não, tem o que fazer, né? Hoje em dia, todo mundo, as pessoas andam com dispositivo de rastreamento voluntariamente. Sim, no bolso. Tem capacidade de gravar voz, gravar imagem, acessível para quem tem esses spywares prontos para serem instalados. Aí a gente pode entrar na questão quase que filosófica, né? E, de novo, eu não entendo grande parte da direita, na verdade, do próprio direito, eu ponho entre aspas, direito à privacidade. Essa
as capacidades computacionais de coleta existem, elas vão ser usadas, é praticamente impossível que elas não sejam usadas. Eu não consigo entender, por exemplo, essa ideia, não, a Apple, ela tem a Siri que fica o tempo todo ouvindo, porque ela tem que saber quando você vai falar a palavra código para o assistente ser ativado, mas a gente não grava isso não, a não ser que você dê autorização para gravar. Eu falei, gente, ok, mas eu não saber isso. Né? Se liga, né? Uhum. E é que é um negócio interessante, agora entrando, né, um pouco, o Jusilei, a gente que usa o chapéu de alumínio o tempo todo, a quantidade enorme de dinheiro que a CIA e particularmente a NSA, né, deu para essas empresas do Silicon Valley, né? Não sei se você lembra, um dos filmes da série Bourne, eu acho que é o quinto da série Bourne, do Jason Bourne, é aquele no qual tem aquela atriz Alicia Vikander. Não sei se você lembra que a trama Esse é o filme ruim, né? não Esse sei. é o Bourne ruim. Eu acho que é um dos menos bons do Bourne, concordo com você. Tem o Bourne ruim, que é esse, tem o Bourne o pior, que é o do que tem o Gavião Arqueiro. Isso, aquele é uma porcaria, aquele é um lixo. Esse Bourne que a gente tá falando é o último, né, da série, né? Então, não sei se eu lembro que parte da trama era um cara que tinha uma rede social, que tinha bilhões de usuários, e aí, parte da trama, você descobria que quem deu o dinheiro inicial pro cara criar a empresa era a NSA, né? Entendeu? O meu ponto é, de novo, direitistas muito fascinados com o livre mercado, que o Google venceu por causa do livre mercado, o Facebook venceu por causa do livre mercado. É possível que a história não seja exatamente essa, tá? Eu não estou nem dizendo que eu tenho provas e evidências que a história é essa. Estou falando, é perfeitamente possível que não seja essa história, tá? Entrando na seção de teorias da conspiração, né, nenhuma dessas empresas cobra pelo serviço, e a gente sabe que eles têm estruturas gigantescas de funcionários e computadores, e links e satélites que custam uma fortuna para manter, né? Esse dinheiro está vindo de algum lugar. Será que tudo isso se paga com propaganda? A conta não fecha, né? A conta não fecha. E uma coisa é certa, assim, de novo eu volto naquele livro do Ismael Jones, né? Uma das coisas que saibam vocês, que o novo programa de recrutamento da CIA, esse do qual eu falei, no qual a CIA se aproxima de funcionários de empresas para eles continuarem trabalhando na empresa, mais reportando para a CIA compensa as empresas por isso. As empresas são pagas para isso, tá? É claro. Então esse pode ser pelo menos uma evidência de que a comunidade de inteligência, de uma maneira ou de outra, financia parte das empresas do Silicon Valley. Com a anuência das empresas. Com a anuência total das empresas, exatamente, para deixar claro, com a anuência total das empresas, tá? Isso é parte do processo. Isso explica um pouco porque essas empresas não têm medo de represália, né? Esses twitters da vida que saem aí tomando atitudes, vou censurar, vou fazer isso, fazer aquilo, eles não têm medo do governo, não têm medo da legislação, né? Não, e incrivelmente a legislação, o caso antitrust, nunca consegue ser feito contra eles, né? É um negócio impressionante. Né? É sempre uma dificuldade tremenda, né? Você veja só, o próprio Trump, que recentemente agora resolveu remover do Twitter, Facebook, o status protegido de meio, né? Falando, se você quer ser um meio, você não pode regular discurso. Se você quer regular discurso, você vai ser um editor, né? E você não vai ter as proteções legais que o meio tem, né? A TIT, por exemplo, não pode ser processada por fraude, por tráfico de drogas, porque alguém usa o telefone para vender drogas, certo? Se vocês querem ser assim, vocês não podem regular. Vamos ver se essa decisão do Trump vai se manter nas cortes, né? Porque, obviamente, já há uma série de juristas, né? E gente até na comunidade inteligente falando, não, mas isso é inconstitucional, você não pode fazer isso, né? Falei, inconstitucional por quê, né? Não tá claro. Então a gente vai ver o poder de Silicon Valley. A verdade é que, a despeito dessa capa de rebeldia do Silicon Valley, eles estão muito bem, eles são muito bem supridos pela comunidade inteligente com dinheiro, né? Não pode esquecer disso. O próprio contrato da CIA com a Amazon, né? Não vamos esquecer, né? Com a Amazon Cloud, né? O famoso contrato. O Departamento de Defesa também, né? Teve contrato. Perfeitamente. Ó, o Salazar vai lembrar disso. Teve uma vez que o próprio, olha só quem, o Noam Chomsky, o arco-esquerdista Noam Chomsky, ele falou, uma coisa eu tenho que admitir, aqui no MIT eu só tenho a liberdade de ter dinheiro para pesquisar as coisas que eu pesquiso, porque o Departamento de Defesa dá tanto dinheiro para o Departamento de Engenharia Eletrônica, Engenharia de Computação, Física, que sobra dinheiro para os outros departamentos. Então, em certa medida, o complexo industrial militar como um todo é um enorme financiador do que a gente já discutiu aqui antes como uma catedral, né? Catedral, em termos de financiar universidades, financiar Silicon Valley e financiar imprensa, porque essa é outra coisa interessante. A quantidade de jornalistas que, na verdade, estão na folha de pagamento das agências de inteligência também é enorme, né? Outra coisa que a gente esquece, né? Uma das disfarces clássicos de agente de inteligência é jornalista, né? Outro disfarce clássico, que eu já tive essa discussão outro dia com um conservador, eu basicamente eu não compactuo com o marido dos conservadores com essa sinofobia, né? Essa decisão que a China é o país mais demoníaco do mundo. Sorry, não vou participar disso com vocês. Não, mas a China persegue cristãos, especialmente protestantes. Eu falei, sim, mas
Você não pode esquecer, e o Xi Jinping já chegou a falar inclusive sobre isso, a quantidade de agentes da CIA infiltrados em igrejas protestantes que operam na China, em Hong Kong, é enorme, né? Se você não quer hostilidade ao cristianismo, talvez fosse legal que as igrejas cristãs parassem de se permitir ser usadas pela comunidade americana para subverter a China e Hong Kong, né? Então é uma coisa interessante. Não tem mais essa diferença, tá? Você não pegou o último mesmo, não é China e Hong Kong, agora é só China. Agora acabou, né? Esse problema foi resolvido. Então, o problema já está resolvido, não tem problema não, tá, gente? A China, eu gosto muito do modelo da China, que ela está cada vez, ela está anexando territórios, aí quando você tenta protestar, fala, não, agora é problema interno. Que é legal, no território antigo, você anexou, virou problema interno. Perfeito, modelo perfeito. Não se meta, é problema interno. Não. É problema interno, mas no território não é mais. Por isso, entendeu? É genial. Mas então é isso, gente. Eu acho que é muito interessante. Eu recomendo realmente o documentário. E eu não acho que ninguém precise comprar. Não sei vocês, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Uma espécie de pesquisa rápida. Vocês compraram a tese dele de que o programa preveniria o 11 de setembro? É difícil, é fácil falar depois, né? Do fato, né? Exatamente. Porque assim, uma coisa que me soou, talvez agora falando um pouco dos aspectos mais subjetivos do filme, me soou assim, eles me soaram um pouco. O time dele e ele, como aquele perdedor magoado. Isso. Esse funcionário ressentido. Ressentido. Ele me falou ressentido. Então, assim... É quase a seleção de 82 da espionagem, né? Paulo Rossi, a culpa do Paulo. O Trailblazer é o Paulo Rossi, é isso? Mais ou menos isso. Eles soaram um pouco. Os argumentos deles são todos válidos, não é isso? Mas assim, o tom me soa um pouco ressentido. O fato de não ter contraditório, né? Não ter ninguém. Tudo bem que o pessoal da NSA não queria discutir por uma série de razões, mas ele não arrumou ninguém para apresentar um contraditório. Isso foi muito estranho, né? Quer dizer, basicamente documentário de um lado só, né? Eu acho que esse é um aspecto que você tem que tomar mais cuidado, né? O documentário não tem contraditório, tá, gente? Não tem um segundo ponto de vista. É só ele, a equipe dele e todo mundo totalmente simpático a ele. E você me desculpe pessoalmente, há um certo momento que ele me soa meio dramático, meio noveleiro mexicano, tá? Eu queria defender a liberdade e a democracia, o estilo de vida americano. Por isso eu trabalhei 30 anos numa agência de espionagem. Isso, exatamente, para defender o mundo livre. Por isso que eu trabalhei 30 anos numa agência de espionagem, exatamente. Então, eu acho difícil realmente entender isso, né? Comprovar que realmente teria sido evitado ou não, né? Mesmo que as informações tivessem surgido, isso não quer dizer que teria sido evitado, porque teria que ter sido tomado ações, né? Lembrando que onde o Bin Laden estava morando meses, talvez anos antes de terem conseguido tomar uma ação, né, contra ele. Não está claro que isso não ficaria na mesa da NSA, né? Ainda que ele tivesse descoberto e ia passar para a Defense Intelligence Agency, mas daí não ia passar para a CIA, porque a CIA não estava trabalhando nos Estados Unidos. Aí o FBI sabia, mas o DEA não sabia. Não está claro, esse que é o ponto. Não está claro. É difícil dizer que ia ter uma mudança, sim, né? Mas... Então, esse é o aspecto mais perigoso do documentário, né, gente? Eu acho que... eu fiquei assim... Eu achei que a discussão ia enveredar para um outro caso se não foi proposital, né? Porque muitas teorias conspiratórias dizem que o 11 de setembro foi um trabalho interno e tudo mais, queriam que certos atores queriam ou incentivaram que o atentado ocorresse, né, para poder faturar em cima, né? Isso. Vocês acham disso? Aquele de novo lembrando o próprio Taleb. Talvez isso seja um outro episódio, né? Mas... Não acreditar em nenhuma teoria da conspiração é tão irracional quanto acreditar em todas. Isto posto, é claro que tem muita gente dentro da comunidade inteligente do Departamento de Defesa americano que se beneficiou com o 11 de setembro, a própria Maureen, né, o Salazar? Maureen, qual é o sobrenome dele? Bigansky, alguma coisa desse tipo. Ela chegou a falar... O nome vai estar nas notas. Vai estar nas notas, tá, gente? Ela chegou a falar que o 11 de setembro foi uma dádiva e há vários países no Oriente Médio que se beneficiaram muito do 11 de setembro, se beneficiaram muito das posteriores invasões do Afeganistão e Iraque. Que país, assim? Não... Começa com I. Eu só vou dizer uma coisa, Salazar. Oi, véi. Então, mas vocês acham que esse episódio que o documentário registra esse cancelamento do programa, isso daqui vocês colocam na conta da incompetência da NSA ou da má fé de alguém que estava agindo amando?
Mas quando E você o- fala má fé, por exemplo, eu considero o fato deles quererem aumentar o orçamento artificialmente para ter mais dinheiro, simplesmente para ter mais dinheiro, má fé. Não necessariamente a má fé de permitir que o ataque terrorista massivo acontecesse para colocar os Estados Unidos em um estado de guerra com o mundo islâmico todo. Então, eu colocaria má fé sim, mas vamos dizer, má fé pecuniária, não má fé geopolítica. É assim Sim. que colocar. Aí tem um detalhe que não sei se vocês pegaram na discussão lá que eles estão falando quando eles estavam analisando o pós-fato lá, a base de dados que NSA tinha coletado, que na verdade a intenção tinha outros aviões que deveriam ter sido sequestrados e não foram por algum motivo. Vocês pegaram esse detalhe? Eles falaram disso, sim. E eu já Sim, tinha mas- ouvido falar disso, Ah, você ouviu? Eu nunca tinha ouvido falar desse Aham. detalhe. Sim. Na verdade, o plano foi bem montado, né, na medida em que eles tinham um monte de redundâncias dentro do plano, né? O plano da Al-Qaeda, ou da subseção da Al-Qaeda que montou, eles tinham um monte de redundâncias. Eles levaram em conta que alguns aviões não poderiam decolar, que não chegariam, que pessoas seriam presas. Então tinha um monte de redundâncias. Quantos outros aviões estariam envolvidos? Não sei. Não sei exatamente. Aí, só uma última pergunta que eu queria fazer pra vocês. Não sei quanto tempo a gente tá agora, também não quero me estender muito, mas eu acho que nesse grupo aqui é uma pergunta boa. Quando é que vocês, em particular, vocês ficaram red pilados na medida em que vocês começaram a perceber que o fato da inteligência, como da inteligência americana ou inglesa falar alguma coisa, não quer dizer, não apenas que não é verdade, que muito provavelmente é mentira. 1989, 89? Foi com a queda do Muro de Berlim? queda do Muro de Berlim. Tá. Ninguém previu. Todo Nossa, que mundo. interessante. Não, mas aí você está duvidando da competência da CIA, do MI6. Eu tô falando de duvidar da boa fé desses caras. Ah, não sei se algum dia eu acreditei neles. Salazar, você tem um ponto específico aí que você diria? Assim, acho que foram vários pontos, mas o mais recente foi o Snowden, eu acho, né? Que eu acho que o Snowden escancarou que acho que todo mundo já desconfiava, né? Esses grandes programas de surveillance, né? Assim, o que talvez ficou claro agora talvez que não estava claro antes, mas agora é a abrangência, que é muito grande, né? É total. Agora, realmente, quando eu comecei a achar que aquele povo não valia nada mesmo, que aquilo era uma farsa sem proporções bíblicas, foi no governo Obama. Governo Obama. Para mim, pessoalmente, foi a Síria. Foi o ataque químico, o pretenso ataque químico do Assad contra a Síria. Foi ali o ponto que eu percebi que, basicamente, se a CIA ou a MI6 eles estão falando alguma coisa, muito provavelmente é mentira. Que é coisa só nessa época? Só assim que chega. Não, porque até ali eu achava que havia muita incompetência, eu achava que havia muitos interesses distintos. Olha, organizações. O próprio Olavo de Carvalho chegou a falar disso num artigo excelente sobre a grande cagada que o Reagan fez de mais ou menos, ele meio que quase que privatizou a CIA, na medida em que ele criou subgrupos dentro da CIA que não respondiam a ninguém, que tinham dinheiro, que podiam fazer operações financeiras para conseguir dinheiro, então começou um balaio de gato. Mas mesmo quando ficou claro que essas organizações são basicamente mentirosas mesmo, assim, terminalmente mentirosas, e elas fabricam conflitos militares, assim, foi no caso da Síria. A Síria ali, daquele ponto de diante, ficou claro para mim, tanto que eu digo para vocês hoje, o fato das agências de inteligência, lá da comunidade de inteligência, das 16 agências, mais a MI6, falarem que o coronavírus veio do laboratório de Wuhan, me faz duvidar que veio de Wuhan, honestamente. Temos que ter em mente o seguinte, essas agências, CIA, NSA e todos os seus equivalentes e seus adendos aí, o principal objetivo delas é preservar a própria existência e aumentar o próprio poder. E o próprio dinheiro, aumenta o próprio poder, aumentando o próprio orçamento e o próprio número de pessoas, né, o Zeno. A NSA hoje tem quantos mil funcionários? 35 mil, né? 35 mil hoje, né? Não tem ideia. 35 mil. Isso aí você vai encontrar do INSS a Petrobras também, né, gente? Mas a diferença primária é que essas agências não prestam contas a ninguém e não precisam apresentar resultado algum. Sim, sem dúvida. Não aconteceu nenhum atentado esse ano, viu como fizemos um bom trabalho? Olha só. E outra coisa, né, Jusilei, é que você não tem literalmente a direita inteira, sei lá, 70% da direita americana, 99% da direita brasileira, achando que essa agência tem fé pública, né? Que a Petrobras tem fé pública, né? Porque isso não, porque a CIA falou, não sei o quê. Quantas vezes já vi, foram até quando tiveram aqueles embrólios da Vaza Jato, aquele imbecil, daquele parceiro do Glenn Greenwald, do Davi Miranda lá, não, porque o MI6 falou que ele é perigoso. Eu falei, gente, bicho, isso é uma péssima maneira de atacar o cara, tá? O MI6 falou, tá desmentido, tá um bando de mentiroso profissional. Sim, cuidado. literalmente, né? Cuidado. Existe o mito esquerdista também bem antigo do assassinato do Kennedy, né? Mas isso é só acho que eu vou falar uns 3 episódios sobre isso aí, né? Mas o Salazar, mas é o que eu tô tentando dizer, existe na esquerda o mito da onipotência malévola da CIA. Isso. Na esquerda e na direita existe o mito da infalibilidade. boa fé da CIA.
da inerente boa fé da CIA. Infalibilidade também, né? Sim, porque quando a CIA comete literalmente assassinatos, coisas horríveis, entendeu? Não, mas são elementos da CIA, não é a agência toda. Não é a verdadeira CIA, né? Não é verdadeira CIA, não é verdadeira CIA, entendeu? Não é verdadeira. Eu acho que eu lembrei também de outro episódio que eu acho que fica claro, o Ira Contras, né? Ira Contra, sim. Eu acho que é um episódio bem emblemático também do que a CIA fazia, que não era nada era nada. Gente, inclusive virou um filme muito bom, eu acho que é com, se não me engano, é com o Tom Cruise, que é sobre aquela Air America, que na verdade era uma espécie de uma agência dentro da CIA, uma empresa que eles criaram, que na verdade voava tráfico de drogas para traficantes internacionais, em troca de informações e armas dos traficantes para lutar contra guerrilhas comunistas. Né? Então a CIA fazia isso. Ela saía dos Estados Unidos para Nicarágua e Colômbia, levando dinheiro, né, e armas, e voltava cocaína. Com cocaína, entendeu? E assim como a CIA foi profundamente envolvida, eu me lembro uma vez de um artigo muito interessante de um agente do DEA, do Drug Enforcement Agency americano, puto da vida, ele falou, é quase impossível deter o tráfico de heroína no Afeganistão, porque basicamente os líderes tribais que plantam papoulas, heroína, né, no Afeganistão são protegidos pela CIA. Entendeu? E veja, eu não tô nem falando que eles falam isso, porque não é simplesmente assim uma questão, não, eu sou maligno, não tem ninguém na CIA assim, apalpando um gato branco e dando risada. O ponto é que é dinheiro, tudo dá dinheiro pra eles, entendeu? Gera dinheiro para eles usarem operações, né? Esse que é o meu ponto. Mas eu só queria fazer esse ponto para deixar claro que, pelo menos nesse grupo aqui, não temos ilusões quanto à comunidade de inteligência ocidental. Tá? Nem a boa fé deles. Nem a boa fé, entendeu? A diferença deles para as agências orientais, para KGB, SVR, FSB ou a MSS chinesa, é que eles são que essas últimas são competentes. Os dois são malignos. Uma é competente e outra é incompetente. Só isso. Né? Eu só queria deixar aqui um pensamento para o futuro, porque nesse escopo de vazamento e monitoração digital, na esteira da pandemia da gripe chinesa, aí já está muita gente falando que as pessoas deviam ter apps para funcionar como passaporte de saúde, deviam ter informações das suas vacinações, seus documentos deviam ser todos digitalizados. Essa solução também poderia servir como solução de pagamento, olha só que lindo. É assim. Basicamente, você vai ter, além de ter escuta, você vai ter todo o seu sigilo financeiro na mão dessas empresas que fazem essas agências de inteligência, né? Que é pior, então, o Salazar. As agências inteligentes que vão terceirizar a operação disso para empresas privadas. Sinceramente, é inevitável, eu acho. É inevitável. Sim. A menos que você viva como na Bomber, assim, né? Não vai ter mais. A privacidade não existe. É uma ilusão. É uma ilusão. Seria muito mais saudável se a sociedade como um todo estivesse trabalhando dentro de um arcabouço de como limitar essa invasão de privacidade do que assumir que a invasão de privacidade é a exceção, quando na verdade ela é a regra, né? Seria muito mais saudável, né? E você falou, você sabe que uma das coisas que se discute é a monitoração, inclusive, de temperatura corpórea, né? Contínua, sim, entendeu? Para saber quem tem doenças ou não, entendeu? Esse é o nível de invasão. No momento que as pessoas começarem a colocar o rótulo, é pro seu bem, ou é pro bem comum, ou pra vocês podem fazer o que quiser, monitorar a temperatura, decidir se você vai comer ou não, você vai comprar um hambúrguer aqui no McDonald's, não vou autorizar o pagamento porque vai te fazer mal. Você já comeu semana passada. Implantes, né, de microchips, que já é uma ideia que muita gente acha legal. Nossa, ciência, tecnologia, é fantástico ter um microchip implantado, sei lá. Isso não precisa, só que eles não precisam fazer isso. Todo mundo já tem um celular que tem uma capacidade de processamento que pode conta perfeitamente de muitas dessas coisas. Mas não subestime a capacidade das pessoas aceitarem essas idiotices também. Sim. A partir do momento que as pessoas estão com medo, a próxima pandemia vai ser muito pior que a gripe chinesa, tal, então é melhor a gente agir aqui, distribuir apps para as pessoas voluntariamente se submeterem a e render os seus dados todos. As pessoas vão fazer. Vão aceitar. O governo aqui de São Paulo já assumiu que está monitorando as pessoas, rastreando as pessoas aqui com o apoio das empresas de celular, e isso o que me assustou nisso não foi eles estarem fazendo isso, é que essa estrutura toda já estava pronta. Ou seja, do dia para a noite, temos aqui uma estrutura para monitorar a população inteira da cidade com o apoio das empresas, ou seja, isso já estava sendo feito. Sim, a pandemia foi o pretexto para simplesmente oficializar o que já era feito, né? Por isso que o meu grande ponto
é que você tem que conduzir sua vida, você, cidadão privado, você tem que conduzir sua vida com essa compreensão que tudo que você faz, especialmente no mundo digital, é guardado, reproduzido e armazenado e exposto. Não tem muito o que fazer, entendeu? Uhum. A própria questão aqui nós todos usamos pseudônimos, mas assim... Mas eu sou certeza mesmo que alguém encanador, que queira efetivamente descobrir essa identidade conseguiria isso com uma certa facilidade. Não acho que seja muito difícil. Ele é encanador mesmo, gente, exatamente. Eu também sou um anfíbio mesmo, tá? Só que eu sou uma salamandra, não sou, na verdade, um sapo, entendeu? Essa é a diferença. Encerramos por aqui, pessoal. O documentário está disponível no YouTube, por incrível que pareça. Tá no YouTube, No YouTube, é gratuito. Quem quiser maiores informações, tem um site, agoodamerican.org, sobre os envolvidos aí na história. E recomendamos que assistam o documentário, se informem para entender o mundo que nós estamos vivendo hoje. As pessoas acho que não entendem a envergadura da monitoração do rastreio que elas estão sendo submetidas diariamente, né? Me despeço aqui, Zé no Estoico, boa noite a todos. Pepe? Boa noite. Obrigado e até a próxima. Encerramos aqui o episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Agradecemos a audiência.